Eu vou estar lendo os ímpares e a igreja os pares. Diz assim a palavra do Senhor: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta e os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, vamos agora para a doutrina do Espírito Santo. Quem tem a Bíblia de estudo pentecostal, pode, acompanhar. Nós vamos ter aqui um ensino hoje sobre a doutrina do Espírito Santo de Deus.
Nós temos um exemplo grande aqui, né, irmão? Que Pedro, junto ali com Ananias e Safira, né? Atos dos Apóstolos 5, 3 e 4 diz assim a doutrina do Espírito Santo. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, a gente vê aqui um exemplo, né? Que Ananias, ali no início da igreja primitiva, né? Com Jesus ressuscitado, os apóstolos, né? Para Deus diz que eles vendiam as suas propriedades, né? E eles repartiam com os outros, né? Aqueles que tinham necessidade. Eles faziam um trabalho assim coletivo, né, irmão? Coletivo. Ninguém era maior que ninguém, ninguém era melhor que ninguém. Todos ali eles viviam em comunhão uns com os outros, né? E ajudavam uns aos outros. E Ananias, ele queria também participar, fazer o que os irmãos estavam fazendo, mas só que ele fez de uma forma errada. Ele vendeu a propriedade dele, né? Pelo valor, e falou: eu vou dar só essa parte aqui, eu vou esconder isso aqui, não vou falar, ninguém está me vendo, ninguém viu, mas só aqui. Pois é, digamos que seja, né? Talvez foi até 50%, talvez foi até 30%, ninguém sabe, né? A Bíblia não explica, não fala quanto, o percentual, né? Mas só sei que ele não deu o que era para dar exatamente para Deus, na casa do Senhor, né? E ele foi ali se achando o bom, né? E foi lá e ele encontrou o que foi a morte, né? Porque ele estava mentindo, não ao homem, mas a Deus, né? O Espírito Santo de Deus, né? Então vamos iniciar aqui. É essencial que os crentes... Vou beber um pouco de água, que minha garganta está mexendo. É essencial que os crentes reconheçam a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção. Sem a presença do Espírito Santo neste mundo, não haveria a criação, o universo, nem a raça humana. Sem o Espírito Santo, não teríamos evangelho. Sem o Espírito Santo, não haveria fé, nem novo nascimento, nem santidade e nenhum cristão neste mundo. Este estudo examina alguns dos ensinamentos básicos a respeito do Espírito Santo. Quer dizer, muitas religiões falam que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, outros falam que é uma energia, né? Mas nós sabemos, nós aprendemos que ele é a pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí o estudo está falando que não haveria, né? Não haveria nada sem o Espírito Santo, né? Nós nem estaríamos aqui. Não foi que ele falou aqui, ó? Não haveria a criação, o universo, nem raça humana. Sem o Espírito Santo não teríamos evangelho. Sem o Espírito Santo não haveria fé, nem novo nascimento, e nem santidade, e nenhum cristão neste mundo. Mas graças a Deus que o Espírito Santo ele está. E por isso nós estamos aqui, né? Vamos ler a referência aqui. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Todo mundo sabe até de cor. Mas vamos ler, né? Porque é melhor.
E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No início, né, no princípio da criação, o Espírito Santo já estava sobre as águas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, quer dizer, a escuridão, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Usar o microfone, senão não sai aqui. Glória a Jesus. É Deus público, né? Vamos ver a referência Jó, capítulo de número 26, 13. Jó está antes de Salmo, né? 26, 13. Pelo seu Espírito, ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Ou enroscadisca, né? Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e qual pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Vamos ler todos juntos. Pelo teu Espírito, ornou os céus, a sua mão formou a serpente, escoradiças, não, enroscadiças, enroscadiça, pronto. Louvados. É só o 13, né? É só o 13. Vamos ler o 33, Jó 33, 4. O Espírito de Deus, é isso? É. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Olha aí que coisa maravilhosa, né, mano? O irmão Jó estava falando, né? O Espírito de Deus me fez. Quer dizer que nós todos somos feitos pelo Espírito de Deus. Me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Salmos 104, 30. Faz uma reverência aqui, Léo. Salmo 104, 30. Verso 30. Diz assim a palavra do Senhor. Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Envia o teu Espírito, e são criados, e assim renova a face da terra. Quer dizer, o Espírito Santo ele renova a face da terra, renova os nossos corações. Vamos ler agora 2 Pedro, a carta de 2 Pedro 1, 21. Tudo falando sobre o Espírito Santo de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Verso 21. Diz assim a palavra do Senhor.
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. Exato. Exatamente. Então, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, a Bíblia Sagrada, né? Como diz lá em... Louvado seu nome, lá em 2 Timóteo, né? 3,16, diz, porque as escrituras, né? Porque toda a escritura, ela é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, né? Para corrigir em justiça, né? Isso está lá, né, irmão? Exatamente. Toda a palavra de Deus. Então, toda foi criada, foi escrita, toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Se fosse depender só do homem aqui, não tinha essa palavra, nós não tínhamos essa palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas como a palavra é de Deus, é inspirada por Deus, né? E usaram os homens, né? Os profetas, os evangelistas, né? Os profetas menores, os reis, né? Louvado seja o nome do Senhor, lá em Pentateuco, ali de Moisés, os 5 livros. Tudo é inspirado por Deus. Toda a Bíblia é sagrada. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E através do Espírito Santo aqui fez com que os homens escrevessem a palavra de Deus. Vamos ler, isso aqui é no Velho Testamento. Nós estamos vendo a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento, né? Vamos ler ainda João 14, 26. Evangelho de João 14, 26. Capítulo 14, 26. verso 23 diz assim: 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. Quem falou isso? Próprio Jesus, né? Próprio Jesus falou: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Através do Espírito Santo de Deus. A gente lembra, né? Nós lembramos de tudo que Jesus falou através do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Vamos, 1 Coríntios 10, 2:10. 2:10. 2:10. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Glória a Deus. Vamos ler todos. Mas Deus nos enviou, nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Muito forte, né, irmão? Aleluia, glória a Jesus. Nas profundezas de Deus, o Espírito Santo penetra. Imagina
a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz, né? Penetra na alma e na divisão do espírito, né? Do homem, né? Mas o Espírito Santo de Deus penetra todas as coisas aí nas profundezas de Deus. Esses versículos a seguir, todos eles falam a respeito do 11, 12, 13. Porque qual, né? Dos homens sabem as coisas do homem, né? Senão o espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Realmente, fala só sobre... Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos agora à pessoa do Espírito Santo. Através da Bíblia, o Espírito Santo é revelado como pessoa, com sua própria individualidade. Ele é uma pessoa divina, como o Pai e o Filho. O Espírito Santo não é mera influência ou poder. Ele tem atributos pessoais, a saber, ele pensa, sente, determina e tem faculdade de amar e deleitar-se na comunhão. Foi enviado pelo Pai para levar os crentes à íntima presença e comunhão com Jesus. O estudo, aleluia, glória a Deus, comunhão, foi enviado pelo Pai para levar os crentes à íntima presença e comunhão com Jesus. Jesus e o Espírito Santo. Vamos ler essa referência aqui. Então nós sabemos que o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? Como eu falei antes, né? Muitas religiões dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. É uma energia. Mas ele é uma pessoa. E ele tem atributos, né? O Espírito Santo ele pensa, né? Ele age, chora com gemidos inexprimíveis, né? Junto ao Pai, né? Ele tem os atributos dele, né? Individual, né? Individual, ele não, com sua própria individualidade, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então nós cremos, nós aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. E ele é a terceira pessoa da Trindade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler 2 Coríntios. Carta para os Coríntios 3, 17 e 18. Ora, 2 Coríntios 3, 17. 17, 18. 3, 17 e 18. É isso mesmo. Pode seguir. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Aleluia. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 3, 17 e 18, né? Tremendo.
Verdade. Foi. Todos. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados em glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Com cara descoberta, né, irmão? Porque agora nós não andamos cabeça baixa nem com a cara coberta, com a cara descoberta como espelho, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, nós sabemos que o Senhor nos libertou, né? Nos transformou, né? Sem o Espírito Santo, é como diz lá no início, não tinha nem a humanidade, não existia nem o ser humano, né? Mas tem crente transformados, pessoas transformadas, né? O crente é transformado. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, é porque nós aceitamos uma transformação. Não tem como você aceitar Jesus e continuar na vida que você vivia antes. Não tem como, irmão. Porque você não se enquadra, né? Louvado nem dentro da palavra e nem entre os irmãos, né? Tem que ter uma transformação. Louvado seja a regeneração, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos ler mais uma referência. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 9:14. Livro de desconhecido, de autoria desconhecida, né? Que ninguém sabe quem escreveu, né? O livro de Hebreus 9:14. Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aleluia. Vamos ler todos juntamente. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Santo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Quem lembra de que é obras mortas? Obras mortas. Quem lembra? O que é? As obras que a gente fazia antes, né? Pensando que estava fazendo o certo para Deus, né? E... Antes de ter conhecimento. Exatamente. O que nós fazíamos antes do conhecimento? Rezava. Pagava promessa. O pessoal vai para o Juazeiro. Meu sonho era pagar promessa não tá aqui, mas meu sonho era ir para Juazeiro, sabe? Aí os meninos eram mais espertos, não dormia, né? E eu dormia porque eu queria ir escondido, né? E a minha mãe não deixava, né? Com o pessoal. Aí toda vez que era o dia de ir, eu ficava. Aí os meninos contavam as coisas que tinha lá, era curioso pra saber, né? Que tinha escada para subir, que tinha rapadura, tinha as coisas e tal. Aí, graças a Deus, nunca fui e o desejo foi embora. Glória a Deus, né? É porque Jesus chegou primeiro, né, irmão? Antes dessas... Só que... Lá no Ceará, eu fazia, sabe o quê? Quando estavam umas estiagem muito grande assim, que os legumes estavam tudo plantados, já tudo grande, o milho já, o feijão já com um botãozinho já, né, para bagiar, a gente fazia o seguinte, ia lá, roubava no tal de São José. Não, é São Sebastião.
Tem uns santos lá na parede, lá, aquela da minha tia mesmo, tem um santo, o pessoal mais velho, né? Tinha um montão de imagem, né? Aí roubava, ia lá e começava a conversar, tal, distraía ela, pegava, botava no bolso, roubava na camisa, ia embora com esse. E não podia falar não. E ficava, né? Depois que descobri onde estava aquele santo, ia fazer as novenas para chover, né? Para chover. É o que? Obra morta. Porque se Deus não fizer, se Deus não abrir as portas, né? Do céu, né? E derramar chuva, ninguém faz, né? E o santo nem revelava quem tinha roubado, não. Não revelava, não. Lá nos tempos de Elias, lá. A gente que assim confessava na nossa boca, né? Eu lembro que o pessoal gostava de juntar moeda, irmã Cris, nos santos. Eu nunca fiz isso não, né? Aí disse que quem roubava lá as moedas, os dentes começavam a doer, alguma coisa. Aí toda a vida eu tinha medo de pegar a moeda do santo, né? Até mesmo na igreja, né? Na capelinha que a gente ia, ficava aquela mesmo monte de moeda, e a tentação de furtar era grande. Aí com medo de pagar o preço. Aí outros faziam, né, para muitas obras, muito vestia para fazer uma promessa para passar 2, 3 anos usando a roupa de São Francisco, né? Aquelas túnicas, né? A gente fazer foi viagem a pé, pagando promessa. De uma cidade para outra. Mas essas obras agradam a Deus? Deus recebe? Não, Deus não recebe, é obra morta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas graças a Deus que Deus abriu nossos olhos. Nós agora não fazemos mais isso, né? Glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele nos abriu nossos olhos. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler mais uma referência que se encontra em 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Capítulo 1, verso 2. Diz assim a palavra. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Todos eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Graça. A aspersão do sangue de Jesus Cristo, né? Foi que ela que fez tudo. Olha, o motivo de nós estarmos aqui foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, né? Para cada um de nós, né? E ele disse, se eu não for, falou com os apóstolos, né? Se eu não for, o Espírito Santo não vem, né? Tinha essa condição. Ele veio para fazer uma missão, mas ele tinha que ir para o Pai e deixar o Espírito Santo. E está até hoje, né? Até os confins dos séculos, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Vamos ler mais referência agora no... Aqui vai dar o mesmo que nós lemos aqui. É Atos 5, 3 e 4. Que dá exatamente a história de Ananias e Safira. Louvados que... Vamos ler agora. 1 Coríntios. Então, Romanos 15, 30. Perdão. Romanos 8, 27. E Romanos 15, 30 também, tá? Graças a Deus. 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito,
E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia, glória a Deus. E aquele que examina os corações, sobre o qual sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia, glória a Deus. Quem são os santos, irmão? Somos nós, né? Então o Espírito Santo intercede por nós, né? Ele intercede por nós. A palavra de Deus diz, não está aqui no estudo, mas a palavra de Deus diz que nós não sabemos pedir, orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós, por gemido inexprimível junto ao Pai, né, irmão? Nós não sabemos nem falar, mas ele vai lá, arruma direitinho, coloca as palavras tudo nos seus lugares e entrega para Deus. É o nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. É o versículo anterior que foi lido aí, o 26. E o 30, 15:30, Romanos 15:30. E rogo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus. Pronto, mesmo significado, né, irmão? Mesmo, né? O apóstolo Paulo dizendo aqui aos romanos, né? E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para tudo sempre. Graças a Deus. Agora nós lemos 15:30, né? 1 aos Coríntios, vê que Paulo está falando aos Coríntios aqui, 12:11. Capítulo 12, verso 11. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Mas o só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui está falando a respeito dos dons, né? Dos dons, Louvado seja o nome do Senhor, né? Que ele é o mesmo Espírito, o dom de cura, né? Dom de revelação, mas nem todos têm o mesmo dom de cura, de maravilhas, né? Uns têm dom de cura, mas o certo mesmo é que nós teríamos não só um dom, mas alguns outros dons, né? Dom de interpretação, dom de línguas, né? Paulo está falando a respeito dos dons, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Os dons é para os crentes. Muitas igrejas, muitas religiões não aceitam os dons, né? Mas graças a Deus que nós seguimos a palavra de Deus, né? E os dons espirituais é para os crentes, né? Mas muitas das vezes fala assim, não, mas naquela época da igreja primitiva havia muitos milagres, né? Havia muitas curas, né? E por que hoje não é igual, né, antes, né? Porque quando a palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo de Deus revelou ali para Pedro que Ananias estava mentindo em Safira, ele diz que vamos ver aqui
o 11, 5:11 aqui. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Né? Esse aqui foi um despertamento, né? O Espírito Santo, ele agiu gloriosamente, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Que talvez se o apóstolo Pedro tivesse passado a mão na cabeça de Ananias e Safira, ele tinha sido punido, né? Porque Deus, o Espírito Santo, revelou para ele: olha, ele está te enganando, né? É a mesma coisa, você ganha 10 mil, o seu dízimo é quanto? 1.000. Aí você fala: não, ninguém sabe meu salário, eu vou dar só R$200. Só que você está enganando, não é o homem, você está enganando o Espírito Santo de Deus. E ali está tudo sendo anotado, né? E a sua consciência também, irmãos, porque você sabe o quanto você tinha que dar. Acarreta maldições, né? Traz maldições, porque não está sendo... Traz maldições, exatamente. Traz maldições. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Deus ninguém engana, né? Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Você pode querer enganar o homem, mas a Deus não. Ou a si mesmo. Você mesmo está se enganando a si próprio, né? Aleluia, glória a Jesus de Nazaré. Vamos aqui agora, João 14, 16 e 18. Nós já lemos? Não. E o 26 não, né? É o 16 e 18. O 17 também fala. E o 26. Quem achou? Pode ler, mano. Pede o Isaías. 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Voltarei para vós. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito, só 17, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quer dizer, o mundo não pode receber, né? Não pode, porque ele não conhece. Eles às vezes podem saber o que tem que fazer para ter o Espírito Santo de Deus, mas eles não conhecem, né? Enquanto eles não conhecem, não receberem, eles
Talvez muitos querem ver, mas nós sabemos que é espírito, nós não vemos, nós sentimos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Espírito Santo, ele não deixa nós órfãos, né? Ele não nos deixa só. Está conosco o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas depende de mim e de você fazer as coisas que agradam ao Senhor. Né, irmão? Vai pensar que o Espírito Santo vai ficar contigo se você fizer coisas erradas, não. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque Ele é santo. Né? Ele é santo. E Ele habita em templos limpos. Né? Ele não habita em templos sujos. Então, nós sabemos que nós temos que fazer. Vigiar. Palavras, pensamentos e outras coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nossas atitudes também, né? É.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler só algumas referências aqui. Nós sabemos que quem convence o homem, não é nós que convencemos o homem, né, irmão? Quem convence é o Espírito Santo de Deus, né? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Nós pregamos a palavra, falamos do amor de Jesus, falamos para as pessoas que não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo a seguir, né? Mas não é nós que vamos convencer ele, não. Mas nós vamos falar para ele, porque o Espírito Santo se encarrega de fazer, né? De fazer o resto, né? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Quando eu me converti, aliás, quando eu aceitei Jesus Cristo, eu conheci minha esposa, conheci a Luciane, eu era católico, e eu dizia, eu sou católico, apostólico, romano. Eu ia uma vez na igreja, uma missa, de vez em quando, né? Eu bebia minha cerveja, eu ouvia as minhas músicas, né? Gostava muito daquela música de Raul Seixas. Aquele homem lá da Paraíba, como é o... Não. Até nem lembro mais, não? Não, é o... Não estou lembrando agora. Ramalho, né? É o Ramalho, da família Ramalho, como é que é mesmo? Zé Ramalho. Eu gostava dessa... E música também caipira, né? Sertaneja, né? Eu de domingo ali, eu morando só, eu ligava meu som ali, escutava o programa do... Qual é o nome daquele da atividade? Sabe não, a irmã Fátima? Lidberto Tartus, pronto. Aí quando eu conheci a Luciane, aí ela começou a me levar para a igreja. E eu bati de frente, eu falava as coisas para ela e tal, e ela ficava caladinha, né? Aí você vê que é o Espírito Santo que convence a gente, né, irmão? E eu fui ali, graças a Deus, e eu aceitei Jesus. E quando eu entrava no carro, já não tinha mais... Eu já entrava no carro, já ligava o som, já botava música sertaneja. E depois essas músicas foi sumindo, né? Quando eu pensei que não, era só música evangélica, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu fui, e o Espírito Santo trabalhou no meu coração, né? Trabalhou tanto no meu coração que eu larguei tudo. Eu larguei a cerveja, né? Larguei a música, todos aqueles costumes, velho, que tinha antes, eu deixei tudo para trás, né? E nós temos que fazer isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente encontra um crente, ouvindo música do mundo, e a gente pensa assim, mas por que está acontecendo isso, né? Será que não te converteu, não? Será que isso ainda está se agradando a ele ainda, né? Porque a letra, ela fala, né? E você sabe o que está falando a letra da música, né? Então, graças a Deus que, né? Exatamente, E como diz a palavra do Senhor, diz, né? Aquele que vinha após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Né? Nós temos que negar a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus.
Ah, gostava muito de futebol também, viu? Roupa, irmão. Roupa andava só de camiseta, aquela regata, sabe o que é? E às vezes nem andava com a regata, andava com ela só com short e com a camisa no ombro. Tem uma mania de sair de casa, né? Você nem vestia, às vezes você saía de casa, ia para outra casa de outra pessoa, e ia lá, voltava e não vestia a camisa. Imagina, né, irmão? Ficava nu. Aleluia, mas graças a Deus. Também teve um ensinamento também do pastor, porque a gente foi para a Igreja Batista, e a Igreja Batista, ela é liberado tudo, né? Ela joga bola, faz tudo isso. Graças a mais a Assembleia de Deus não tem isso, né? É tanto que o pastor Renato falou, o filho do pastor Caetano, que nós temos a mesma doutrina, que quando eles aceitaram Jesus Cristo, o pastor, ele tinha mercados, né? Ele tinha mercado, tinha mercearia, e lá vendia bola. Aí quando ele aceitaram Jesus, ele falou: agora nós não podemos mais vender bola. Vamos botar essa bola tudo, vamos tocar fogo tudinho, vamos explodir tudinho. Aí acabaram com as bolas tudinho, porque não adianta você estar fazendo uma coisa, por exemplo, eu tenho um mercado, aí eu tenho cachaça para vender, tenho bebida forte, né? Bebidas, pronto, enfim. Coisa, cigarro. Eu acho que o crente não pode estar no meio desse negócio, né? Porque em vez de estar evangelizando as pessoas, né? Falando de Jesus para as pessoas, para o Espírito Santo convencer, você está dando o exemplo de que você está incentivando, né? Incentivando eles continuar a mesma vida, né? Pronto aí, olha aí, irmão. Pois é, irmão, ó. O crente não pode mexer com essas coisas não, irmão, né? Se tem comércio, vende outras coisas, vende coisas, né, úteis à vida, né, que não prejudique a saúde e nem sua vida espiritual. Eu tenho um exemplo de um colega nosso, que ele saiu da empresa, fez um acordo. Eu estou só falando aqui só para a gente, né, ter como é que as coisas, né, que Deus trabalha. Aí ele fez um acordo e colocou lá uma distribuidora e um churrasquinho, né, para vender cachaça. Quando foi um certo dia, ele falou que estava lá no comércio dele, chegou uma irmãzinha, falou: mas irmão, aí ele falou assim: irmão, isso aqui é meu, irmão. Ele falou: mas irmão, isso aqui é seu, irmão. Ele pensou que ela estava se admirando. Mas irmão, você não pode fazer isso não, irmão, você é crente, irmão. Tu é obreiro, irmão, como é que tu vai dar um testemunho, tu vendendo cachaça, bebida, né? Ele falou que ficou tão assim, sem palavras, né? Tão envergonhado. Hein? Ficou sem reação. E ele disse que isso demorou. Não passou nem 2 meses. Ele fechou as portas. Louvado seja o nome do Senhor. Hein? Pois é. Mas ele insistiu ali, mas as coisas não iam para frente. Ele foi obrigado a fechar. Aí ele falou: irmão, eu nunca mais faço uma coisa dessa, não, irmão, porque eu paguei um preço. Né? E voltou a trabalhar de novo na empresa, graças a Deus, né? Eu trabalhei com a senhora, hoje ela é hoje. E assim, na minha adolescência, toda a vida, o pessoal perguntava por que ela não vendia camisinha, cigarro, bebidas, né? Todo mundo perguntava. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, de fazer amizade com ela. E um dia entendi, né, que o motivo dela não vender essas coisas. Ela falou: olha, dá muito dinheiro, dá. Agora é como se fosse eu dar para a pessoa
pessoa, né, consumir aquilo. Olha, estou te dando. Toma. Né, toma. E hoje ela é rica, ela tem fazenda, 2 fazendas, tem não sei quanta loja de mercado. A mais rica da cidade é ela. Né? E ela não sente falta de vender esse tipo de coisas, né? Mas tem outra crente lá, que já é prima da Sara Faria, ela vende tudo. E crente também. Então a gente vê a diferença. O negócio é a consciência de cada um, né? Sabe que, né, não está agradando a Deus, né, irmão? Então, até para isso, irmão, até para a gente viver, trabalhar no comércio, a gente tem que saber o que a gente vai expor, né? Para servir as pessoas, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Outro dia a mulher perguntou pra mim, você não faz bombom de caipirinha, não? Olha aí, viu? Quentão. Aí eu falei, de quê? Quentão? Você não sabe fazer bombom de quentão, não? Eu falei, não, senhora, eu não trabalho com isso. Ah, mas isso dá dinheiro, você não trabalha com isso. Se você vai fazer um bombom de morango, de uva, a gente faz. Agora de quentão? Cada um faz. Mas se você não der um bom testemunho, a pessoa já tá. Aí ela falou assim, desculpa, você é crente, né? Eu falei, eu sou. Aí ela, desculpa, então, tudo bem, tranquilo. Mas ia dar dinheiro. Eu quero não, muito obrigada. Você procurou. Vamos ler mais uma referência aqui, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 3 e 6. 3 ao 6, desculpa. 3, 6 de João, é? 3 ao 6, tá? São 3 versículos. O capítulo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse, pode ler, mano, Não, eu posso ver. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui a gente sabe essa passagem, né? Todo mundo conhece, né, irmão? Nicodemos, né? Era mestre de Israel, né? E ele foi ter com Jesus ali, porque ele ouviu falar de Jesus, né? E ele foi ter com Jesus de noite e falou para Jesus, tu és filho de Deus, porque ninguém faz essas coisas que você faz se Deus não for com ele. Ele perguntou, né, para como é que ele poderia fazer para herdar o reino de Deus, né? E Jesus fala para ele, Nicodemos, é preciso nascer de novo. Aí ele se pôs assim, mas como eu sou velho já nessa idade, como é que eu vou nascer de novo? Jesus estava falando desse nascimento, né? Estava falando do nascimento espiritual, né, irmão? Aí Jesus falou, não, aquele que é nascido da carne, ele é carne, mas aquele que é nascido do espírito, era espírito. Então ele deu uma grande lição para Nicodemos ali, e Nicodemos, ele foi convencido, né? Ele aceitou Jesus Cristo. Ele deu muito trabalho, mas eu creio que Nicodemos foi salvo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele entendeu o ensinamento de Jesus Cristo, né? Como ele alcançou ali aquele homem que era um escriba, né? Mestre, né? de Israel. Ele era letrado, mas só que ele não sabia, né, o caminho, né? Ele encontra com Jesus Cristo e Jesus dá todo o ensinamento, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele creu. Aleluia. E é a mesma coisa com nós, né, irmão? Quantas das vezes a pessoa falava, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer levar você para o céu.
E a gente, não, eu sirvo a Maria. Maria é a mãe de Jesus, então é maior, né? Maria é mãe de Jesus, então ela é maior, ela manda mais do que Jesus. Mas não é assim, né, irmão? Não é assim. Porque nós temos um grande exemplo ali no primeiro milagre, né? Que Jesus transformou a água em vinho, né? Todo mundo sabe essa passagem, mas a gente está só refletindo. Mas quando acaba o vinho, e Maria chega para Jesus e fala: Jesus, o vinho acabou. E Jesus fala: mas o que tem eu contigo, mulher? A minha hora não é chegada. Aí Maria já saiu de cena ali. Ele faz assim, ó, chama os trabalhadores ali, né, o mestre Sala, e fala assim, ó, fazer tudo o que ele mandar. Quer dizer, se Maria tivesse o poder, ela tinha chamado, né, e tinha falado para ele fazer, mas ela saiu de cena, falou, ó, fazer tudo o que ele mandar. E a palavra do Senhor Jesus diz que Jesus pediu para encher as talhas, não foi? Encher as talhas. E ali transformou em vinho, né? E quando o mestre Sala veio provar, até se admirou. Mas todas as festas, todos, né, movimento, comemoração, todas, serve primeiro o vinho bom, e depois que as pessoas já estão bêbadas, já estão, né, alcoolizadas, tudo que vinha é lucro, né? Porque a pessoa já nem mais sente mais nem o gosto, está tudo já, né? Bêbado, mas você até guardou o vinho bom até agora, hein? Quer dizer, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Jesus fez um vinho bom, né? E deu exemplo ali para o mestre Sala. Nós vamos terminar, que são 21 horas, né? Né, pastor Isaías? Já estamos na hora, né? Depois a gente continua, né? Regeneração dos discípulos, né? Eu vou só ler mais um aqui, ó. A regeneração dos discípulos. B. O Espírito Santo é o agente da nossa santificação. Na conversão, o Espírito Santo passa a habitar no crente, que começa a viver sob sua influência santificadora. Quer dizer, antes de nós não se convertermos, o Espírito Santo não está conosco, né? Que diz a palavra do Senhor que antes de nós não conhecer Jesus Cristo, não aceitar Jesus Cristo, existe um espírito imundo, né? E quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e esse espírito imundo, ele sai, né? E ele sai à procura, e ele está lá no deserto, né? Lugar árido, e ele procurando um lugar para pousar. E ele diz, e ele lembra de onde saiu, e ele volta, né? E se ele voltar, se você estiver firme com Jesus, né, estiver na presença do Senhor, o Espírito Santo está contigo, né? Está habitando, porque nós somos templo né, do Espírito Santo, né? Então, esse Espírito não tem lugar para ele. Mas se acontecer que nós desviarmos, né, saindo da presença do Senhor, então esse Espírito, ele vem, e além de ele vir, ele não fica, ele vai atrás de mais 7. Ele vê a casa limpa, né, e ali ele vai buscar mais 7, né, e ali se tornam 8, né, e ainda é os 7 pior do que ele. Aí diz que o primeiro, aquele estado é pior do que o primeiro, né, porque antes era só 1, e agora tem mais 7, e esse 7 é pior do que o primeiro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas
nós estamos com Jesus Cristo ocupado, não tem lugar para esse espírito, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E é como diz aqui o estudo, o Espírito Santo é o agente da nossa santificação, né? Sem o Espírito Santo nós não temos santificação, né? No nosso falar, no nosso viver, né? Sem o Espírito Santo nós fala o que vem na boca, fala, né? Não está nem aí. Ainda diz assim, a boca é minha, eu falo o que eu quero, né? Ninguém manda na minha boca. Quem manda na minha boca sou eu, né? Não tem negócio? Quem manda na minha boca sou eu. Eu posso falar o que eu quiser. Você pode falar, mas você está no mundo, tudo bem. Mas se você é crente, você tem que pensar o que você vai falar. Você tem que pensar o que você vai fazer, né? As atitudes. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. É uma santificação, regeneração. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé? Depois a gente vai continuar. Mas graças a Deus que nós louvamos ao Senhor, nosso Deus. Porque um dia nós éramos forasteiros, nós éramos louvados, estrangeiros, né, irmão? Mas agora nós somos concidadãos dos santos, né? Como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 1, versículo 19, né? Assim que não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadão dos santos e pertencemos à família de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé agora e vamos orar para o nosso pastor Jairo. E se alguém tiver mais orações, a petição, né? Louvado seja Deus. Então, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, né, irmão? Aleluia. Vamos fazer tudo para não deixar ele sair da nossa casa, né? Tem um corinho que diz assim: esta casa é sua casa. Como é que é?